Olá, boa noite a todos, a todas, né, e a todos. Nós estamos aqui em mais um encontro, né, do nosso grupo de estudo e pesquisa da história das práticas da saúde e das doenças. E hoje nós temos uma convidada especial que vai falar um pouquinho para a gente, de acordo com o tema Narrativas, Emoções e Loucura, um estudo de caso, que é a professora Ionissa Marmit Vade. E a professora, ela é doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2002, com estágio pós-doutoral na Fundação Oswaldo Cruz, em 2016. É também mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1996, e professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Ela atua no curso da graduação em Ciências Sociais e no programa de pós-graduação em História, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, membro da Rede Ibero-Americana de História da Psiquiatria, dos grupos de pesquisa História, Cultura e Sociedade e História Cultural e do grupo de trabalho História da Saúde e das Doenças da AMPU Paraná. É também consultora e parecerista do CNPq, da Fundação Araucária de Pesquisa do Paraná, da CAPES, da FUNCAP-CE e de diversos periódicos científicos nacionais e internacionais. Então, hoje nós teremos a chance de conversar um pouco, né, de aprender também com a professora Ionissa. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Giovana, pela apresentação. Giovana, que eu já conheço, que eu tive o prazer de ser membro da banca dela, e eu agradeço muito a todas as pessoas, as coordenadoras do grupo de estudos e pesquisas da história das práticas da saúde e das doenças, e agradeço muito a todos e todas e todos que estão aqui hoje para escutar um pouco das minhas pesquisas, um pouco das minhas inquietações, para a gente bater um papo, né? É uma honra e é um prazer muito grande estar com vocês e conhecer esse grupo que me parece magnífico, porque engloba muitas pessoas de diferentes lugares e faz estabelece essa conexão, né? Que é tão importante para a gente, que é tão importante para o nosso crescimento, né, na pesquisa. Eu acho que isso é fundamental, né? E como vocês disseram antes, assim, há uma troca muito profícua, há uma ajuda mútua, e isso é muito legal, né? Eu muitas vezes me sinto solitária, mas um grupo como esse é muito, muito, muito importante. Eu acho que é um impulso para a realização de coisas muito boas, tá? Então, o que eu vou falar um pouquinho para vocês, o que eu vou apresentar mesmo, através de alguns slides que eu organizei, é um estudo recente, né, que resultou em um artigo que foi há pouco publicado na revista de Estudos Sociais do Peru, da Uniandes, né? Mas antes disso, eu quero falar algumas coisinhas, né? Eu optei por apresentar esse trabalho porque ele mostra alguns resultados parciais de uma pesquisa recém-iniciada, tá? Com fontes novas, mas que também é um desdobramento de meus interesses de longa data, né? De minha inserção no campo da história da loucura e da psiquiatria, na sua interface com a história da saúde e das doenças, com a história das ciências, do meu interesse pelas experiências das pessoas consideradas loucas em diferentes momentos históricos, especialmente do século XX, e o meu interesse, então, em seus pontos de vista, como dizia Roy Porter, tá? Esse movimento que consolidou essa vertente de estudo centrada no ponto de vista das pessoas consideradas loucas, se tornou relevante para o campo, e isso já é consensual na historiografia sobre a loucura e as suas interfaces com os saberes psi, a partir do final da década de 70 e principalmente durante a década de 80, quando ocorreu uma mudança muito importante, que não afetou só esse campo historiográfico em específico, mas o campo historiográfico como um todo, né? E que vai impactar os estudos subsequentes. Falando um pouco da minha área, né? Até então predominavam as pesquisas, quer dizer, depois de uma primeira fase de estudos muito laudatórios, centrados nos médicos, né? No que eles faziam, houve um segundo momento de muitas pesquisas sobre instituições e principalmente sobre os discursos dos saberes e dos seus profissionais, né? Que enfatizavam as suas capacidades totalizantes e o controle que exerciam sobre as pessoas.
Em contrapartida, as pessoas internadas, consideradas loucas, elas eram concebidas como passivas e submissas ao poder hegemônico institucional. Então, essa foi uma questão de longa duração. Eu ainda não vou usar os slides, Giovana, pode ficar tranquila, tá? Nas últimas décadas do século XX, houve uma mudança, então, dessa perspectiva, para uma perspectiva interessada em estudar os sujeitos em termos de agência, de criatividade, de resistência, de que são capazes, mesmo em condições francamente adversas, como eram e como, não tanto agora, seguem sendo as condições de institucionalização nas instituições especializadas em psiquiatria. Também a história da loucura e da psiquiatria ibero-americana, quer dizer, seguiu esse movimento, ela não ficou alheia a isso que é chamado por alguns autores e autoras como voltar-se para o sujeito, né? E isso que transformou as produções de pessoas consideradas loucas como em fontes fundamentais de pesquisa. Então, muitos trabalhos que analisam especificamente textos escritos, ou às vezes até falas gravadas, desenhos, obras de arte, em menos número ainda, realizados por pessoas internadas em instituições psiquiátricas, foram produzidos, né? Então, em sua maioria, nessas últimas décadas do século XX, e agora com muito mais quantidade, talvez qualidade, na medida de que isso se torna uma discussão muito profícua e que está muito presente, né, nesse século XXI. Então, foi nos arquivos das instituições que eu mesma, a Nádia Santos no Brasil, o André Rios Molina no México, a Olga Vilazante e suas companheiras do Hospital Universitário Severo Ochoa de Madrid, o Rafael Huertas, o Ricardo Campos, também da Espanha, e muitas outras pessoas, né, que pesquisam, localizaram as cartas, memórias, autobiografias que foram problematizadas nos seus trabalhos. Outros desses documentos, desse tipo, foram encontrados em processos de interdição criminal ou civil contra pessoas suspeitas de insanidade. Assim, a maioria dos textos que as pessoas acessaram em suas pesquisas foi produzida para permanecer nas instituições. Ora, como uma prova circunstancial de uma doença, né? Então, o que era uma prática bastante comum nos hospitais psiquiátricos durante muito tempo, né? Ou porque elas foram consideradas impróprias para serem encaminhadas para os seus destinatários, sabe? A maioria dessas fontes, elas vêm dos hospitais psiquiátricos estatais, né? Dos hospitais públicos, que, em geral, são aqueles que permitem o acesso aos seus arquivos, né? O que implica, por um lado, né, que se tem alguns vieses, né? Vieses de classe, de raça, de gênero, de nacionalidade, localização, entre outros, que só podem ser totalmente estudados quando se tornar possível, ou na medida em que se vai tornando possível, uma comparação, né, com os registros de clínicas e hospitais particulares, privados, né? É, em parte, isso que eu estou buscando discutir com as fontes que agora estou pesquisando, tá? Oriundas de uma instituição privada, o Sanatório Pinel, de São Paulo, entre os anos 1929 e 1944, quando essa instituição era uma instituição privada. Né, depois de 1944, ela foi comprada pelo governo do estado de São Paulo, se tornou uma instituição pública voltada exclusivamente para mulheres. Até então ela não era. Né? Há muitos e muitos estudos sobre o Sanatório Pinel, é uma das instituições psiquiátricas do Brasil que talvez mais estudos tenham, né? Porém, não há estudos que usem as fontes que eu estou usando agora. Né? Não são nem... As pessoas mencionam a existência dessas fontes em trabalhos assim, muito interessantes, por exemplo, sobre as mulheres, há muitos trabalhos sobre as mulheres, mas não há uma discussão específica desses escritos que eu encontrei junto aos prontuários, depois eu vou mencionar a quantidade deles, né, e que foi... enfim, um achado, né, de pesquisa muito interessante, assim, eu encontrei eles primeiro a partir de uma indicação de uma orientanda minha, uma ex-orientanda minha, que conheceu um trabalho filológico, de um autor da filologia, que trabalhou com a escrita
pensando na caracterologia e uma série de outras coisas relacionadas a essa escrita, mas que trouxe esses escritos à tona, e a partir daí eu me voltei para eles, indo fazer pesquisando diretamente no acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo, no Fundo Sanatório Pinel, que guarda essa documentação. Enfim, ela ainda é em um processo, né? Eu comecei a fazer o levantamento, né? E agora, começando a ensaiar, o primeiro ensaio com essa fonte foi esse artigo, que agora eu vou apresentar para vocês uma parte dele nos meus slides, tá? Bom, há um conjunto de outros textos que são em menor número, por enquanto, enfim, talvez maior do que eu conheça, mas que são os textos publicados como livros, né? Assim como o texto da Maura Lopes Cansado, como o texto do Lima Barreto, aqui no Brasil, tá? Esses textos todos, assim, publicados como livros, eles também se tornaram consumíveis por nós, assim como fontes, né? Mas, então, Lima Barreto, eu sei que, inclusive, vocês tiveram uma discussão sobre o texto de Lima Barreto num dos programas do grupo, né? Maura Lopes Cansado é um pouco menos discutida na história, especificamente, há muitos trabalhos sobre ela em outras áreas, mas não tanto na história. Esses textos todos, eles envolveram desafios teórico-metodológicos para quem com eles trabalhou, reflexões sobre a maneira adequada de abordá-los, bem como sobre o escopo e os limites das informações que eles proporcionam. Por outro lado, essas fontes, elas tornaram possível documentar a agência, as práticas de negociação, apropriação e resistência que mostram as pessoas internadas, como subjetividades reflexivas em permanente construção. Isso é uma coisa bastante importante, né, que o conjunto dessas fontes, oriundas dessas pessoas que foram consideradas loucas, internadas, e algumas não, mais recentemente, né, eu conhecia alguns trabalhos, principalmente um do Rodrigo de Souza Leão, que foi um escritor que publicou muitas obras de ficção e autobiográficas, né, e que teve internações, mas internações curtas, muito diferentes das outras, como a da Maura, que entrou e saiu de instituições por muitas vezes, né, e as pessoas com as quais eu trabalho mais, né, que são os internos que tem, não tanto no Sanatório Pinel, que são internações mais curtas, mas já trabalhei com o Hospital Psiquiátrico São Pedro, do Rio Grande do Sul, estou trabalhando também junto com algumas orientandas com o Hospital Adalto Botelho, aqui do Paraná, então são outras realidades. Uma questão muito importante, que é a consolidação como fontes confiáveis dos pontos de vista de pessoas consideradas loucas, expressos, então, em diferentes narrativas, além de permitir novas e diferentes abordagens interpretativas dentro do campo historiográfico, da loucura e da psiquiatria específico, também oferece novas possibilidades de compreensão da loucura e das formas, das práticas de agir sobre ela para o próprio campo da medicina. Tá? Essa é uma discussão que também está muito presente no nosso grupo, no grupo maior que eu faço parte, que é a Rede Ibero-Americana de História da Psiquiatria, né, que tem membros brasileiros, pessoas que vivem e trabalham no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no México, na Espanha, algumas da França, Portugal, Venezuela, Peru, Bolívia, enfim, tem algumas pessoas, Chile, né, às vezes é uma pessoa só, em outros lugares são muitas pessoas. Bom, eu queria fazer essa primeira entrada só para situar um pouquinho, né, esse trabalho com essas chamadas escrituras ordinárias, escrituras que, enfim, que não tem na maioria das vezes, não tem uma intenção de publicação, ainda que algumas sejam publicadas, né, que elas são textos que talvez visem deixar um rastro, visem deixar uma indicação da sua passagem pelo mundo, servem como um testemunho, são textos catárticos, enfim, tem várias possibilidades de serem pensados, tá? Bom, a partir daí é que eu vou apresentar, então, esses slides agora, estão intitulados aqui como Narrativas, Emoções e Loucura, um estudo de caso, né? Seria a história da Marília. A história de Marília, que é um nome fictício que eu dei a essa mulher internada no Sanatório Pinel. Pode passar na Avenida São João. Começo
contando a história que se passa na Avenida São João. Esse meu texto, ele é mais... Eu vou contar mais uma história para vocês do que fazer, acho que um texto tão analítico, assim, mas enfim, vou tentar juntar um pouco as duas coisas, né? No dia 17 de outubro de 1939, um crime abalou a Avenida São João. Na fervilhante cidade de São Paulo, uma mulher matou a machadadas e tiros de revólver seu amante e ganhou as páginas dos jornais de maior circulação. Mediante as notícias, sabemos que a mulher rumou tranquilamente depois do crime para a central de polícia, onde confessou ao delegado ter matado seu amante, sendo depois liberada. Você pode passar, Giovana. Deparei-me com as notícias depois do meu primeiro encontro com Marília, que é o pseudônimo, né, que ocorreu por meio do prontuário psiquiátrico de sua internação no Sanatório Pinel. Pode passar. O curioso, né, não, volta. O curioso é que, eu te digo, então, quando for o segundo slide, tá? O próximo. E eu estou sempre fazendo, assim, flechinhas, então vai ir devagarzinho, tá? Eu falo um parágrafo e aí você pode ir trocando. O curioso é que nesse documento, né, o prontuário, apesar da menção ao crime, não é mencionado o primeiro encontro de Marília com a polícia, como narram os jornais, né? E nesses, nada se fala da internação dela em uma instituição psiquiátrica, tá? Pode seguir. Então, eu me fiz uma série de perguntas, né? Encontro primeiro com o prontuário, e depois de saber que era um crime, eu imaginei que eu poderia encontrar o processo criminal, que eu ainda não encontrei, porque está uma bagunça o arquivo criminal que pega essa época, e eu ainda não sei onde ele está, mas eu encontrei alguns jornais que noticiaram o crime da Marília. Então, as perguntas para mim foram essas, que motivaram, enfim, o surgimento do meu trabalho, com essas... o que as fontes me sugeriram, enfim, e que deram um ensejo ao que eu fizesse o trabalho que eu fiz, tá? Que movimentos foram estes? Que circunstâncias levaram Marília da central de polícia, onde confessou seu crime, ao Sanatório Pinel, uma clínica psiquiátrica voltada para grupos sociais mais abastados? Que dispositivo emocional fez uma criminosa, confessa, ser internada em um hospício ao invés de ser presa? Que emoções emergiram nos documentos que nos apresentam suas histórias? O que fizeram tais emoções com Marília? Foi o crime de Marília uma forma de resistência emocional frente ao sofrimento emocional daquela mulher? Então, essas foram as perguntas. Pode ir para o outro. O meu objetivo central, quando eu comecei a escrever, então, foi problematizar as emoções, né? Eu digo que isso é um pouco novo para mim, quer dizer, não só as fontes, mas também abordá-las pela perspectiva da história das emoções, né? Que é uma história que, na verdade, não é só história, mas que bebe numa discussão muito interdisciplinar com a sociologia, com a antropologia, em especial, tá? Por me aproximando por outras questões da historiografia das emoções, e aí eu quis problematizar esses documentos, que em parte eu já conhecia, porque eu já havia trabalhado com cartas, né, e com outros textos, mas eu queria problematizá-los de uma forma diferente. Então, o meu objetivo foi problematizar as emoções, como indicam as perguntas feitas, não no sentido de discutir seus significados específicos, mas sim de entender o que elas produziram, ou seja, como o rol delas, enunciado em diferentes narrativas, que eu contraponho nesse trabalho, atuaram por meio de significados compartilhados, no sentido de construir um acontecimento e um sujeito. O meu interesse, ele centra-se, então, não somente nas emoções experimentadas por Marília, conforme expressa em sua própria narrativa, mas também naquelas a ela imputadas em distintos âmbitos sociais, como o da imprensa e o do sanatório psiquiátrico, por meio dos relatórios, enfim, dos escritos médicos. O contexto desse trabalho é a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, no final da década de 1930, onde eu considero que as experiências de Marília ocorreram naquele tempo e lugar onde vigorava um conjunto de emoções legitimadas, ou seja, havia um dispositivo emocional preponderante, alicerçado em marcadores sociais, como o gênero, a classe, a geração, a nacionalidade,
a localização, assim, se a pessoa era portuguesa, alemã, ou descendente de indígena, etc., ou veio de algum país específico, ou morava em um bairro específico, todos esses elementos moldaram a superfície dos corpos, moldaram a superfície do corpo individual da Marília. Tá? A minha hipótese é que a movimentação de emoções que geram um descompasso entre o que eram consideradas emoções adequadas ao dispositivo vigente para o gênero feminino e as consideradas inadequadas, que eu entendo como resistência emocional, deflagrou o acontecimento central da trama histórica cujos fios eu sigo. Foi o descompasso entre diferentes emoções, em especial a tristeza, relacionada com a acomodação à vida que cabia a uma mulher, que deixaram um casamento e filhos, para viver uma paixão com um homem também casado, e a ira, expressa ao cometer o assassinato do alvo dessa paixão, que produziram o sujeito Marília na sua própria acepção e na de seus observadores. As noções centrais, então, com as quais eu trabalho, são dispositivo emocional e resistência emocional. Tá? Dispositivos emocional são definidos como estratégias discursivas, institucionais e estéticas construídas e administradas que resultam em um capital emocional distinto para os gêneros, conforme a Lopes Sanches, que é uma escritora mexicana. As emoções estão ligadas intrinsecamente às mulheres, que são representadas como estando mais próximas da natureza, governadas pelos apetites e menos capazes de transcender o corpo através do pensamento, da vontade e do julgamento. Em uma perspectiva de longa duração, associada primeiro ao pecado, em seguida à imperfeição orgânica, ser emocional significa que o julgamento das mulheres é afetado, né? Significa ser reativa em vez de ativa, dependente em vez de autônoma. Ademais, o que é perceptível na época histórica em que ocorreram os acontecimentos referidos, de acordo com o dispositivo emocional vigente, imerso em um cenário de dominação masculina, certas emoções são consideradas legítimas para mulheres e outras não. Tá? Então, eu fiz aqui um apanhado um pouquinho maior do que são os dispositivos, o que constitui o dispositivo emocional. Já a resistência emocional, ela é considerada, ou são considerados, alguns procedimentos delicados, dotados de afetividade, que as pessoas elaboram e são capazes de desafiar os dispositivos emocionais, que incluem comportamentos, ideias, ações, gestos, rumores, materiais, fotografias, canções, cheiros, performances ou palavras. Eu agreguei um pouco algumas outras coisas a partir do desenrolar da trama, dessa trama que eu fui seguindo, né, que eu acho que algumas coisas como reclamar, matar, tentar suicidar-se e escrever surgem como procedimentos de resistência utilizados por Marília ante as injunções do dispositivo emocional. Tá? Então, a metodologia da minha pesquisa, enfim, que está na minha pesquisa e que eu utilizei nesse texto, que agora está aqui apresentado em slides, é inicialmente procurar nas fontes as palavras que nomeavam emoções, buscando vestígio do que as compunha. Desta forma, respeitando a temporalidade de sua produção e o sentido que ganharam na modulação do sujeito Marília. Então, eu perguntei, não o que eram as emoções, mas o que fazem as emoções, seguindo a Sarah Ahmed. Eu prestei também atenção às múltiplas formas de se contar uma história que ditou o ritmo da minha própria narrativa. Tá? Então, essas duas coisas foram fundamentais para entender, para tentar compreender, para tentar expressar, enfim, o que diziam essas fontes. As minhas fontes, eu já mencionei um pouco delas, né? São o prontuário psiquiátrico da Marília, que inclui o relatório médico, exames laboratoriais, receituário e uma carta escrita por ela. Tá? E são também as notícias de jornais paulistas que repercutiram o seu crime. Tá? Tem umas imagenzinhas aqui só do prontuário, um pedacinho aqui, que está bem ruim de ver, né? Porque eu não consegui, eu tive acesso a uma foto, que a gente não pode fotografar esse material, né? Eu tive que fichar muita coisa. Bom, então eu passo ao que eu chamei de primeiro ato, tá? Pelos jornais, um crime e sua autora. Dois dos jornais de maior circulação na cidade de São Paulo, Correio Paulistano e o Estado de São Paulo, noticiaram um acontecimento que mudou o rumo de algumas vidas após o crime cometido por Marília.
Em letras garrafais e negrito, como costumeiramente se apresentam as notícias policiais, as manchetes têm também o habitual tom dramático. Então, na sua edição 25.651, de uma quarta-feira, dia 18 de outubro de 1939, um dia depois do ocorrido, o Correio noticiou: na Avenida São João, ameaçada de abandono pelo Amásio, a mulher não teve relutância em tirar-lhe a vida. Antecedentes: a criminosa apresentou-se à polícia. O Estado de São Paulo, numa manchete um pouquinho mais contida, apresentou o acontecimento em sua edição 21.496 do mesmo dia. Assassinou o amante. Enquanto o Amásio dormia, agrediu-o a golpes de machadinha e tiros de revólver. O enredo das notícias é bastante similar. Em ambos, né, os marcadores sociais da diferença, especialmente os de gênero, classe e geração, e os estereótipos que eles carregam, operam na construção dos personagens da tragédia. Marília é descrita como uma mulher de 31 anos, casada, dona de casa e residente no interior, que foi assediada por um homem mais velho, bem situado na vida, que lhe fez propostas até que conseguiu seu intento, venceu sua resistência e a fez separar-se da família, abandonar o lar e seus filhos. Armando, o homem mais velho, que tinha 41 ou 42 anos, a depender do jornal, era o gerente da seção de abastecimento da Estrada de Ferro Sorocabana. Abandonando a esposa e 2 filhos, foram morar com Marília, né? Então, aqui tem o endereço, no apartamento número 10, quinto andar, na Avenida São João, 1508, na capital do estado, local da brutal ocorrência. Nesse slide, eu trago primeiro duas citações, no próximo, 2 citações dos jornais, um do Correio e um do Estado, que falam um pouquinho, né, das desavenças, como essas desavenças, né, que ocorreram entre eles. E também, eu percebi claramente, assim, na leitura desses textos, que sobre o chamado sedutor Armando, né, um homem casado, com um bom emprego, possivelmente uma boa renda mensal, e 10 anos mais velho que a sua Amásia, um pouco mais se fala. Já sobre a Marília, né, sobre a seduzida Marília, há muito mais nas notícias dos jornais. De acordo com o dispositivo emocional vigente na época, compartilhado pelos articulistas dos jornais e seus leitores, era extremamente complicado visualizar Marília como alguém plenamente normal. E 3 tipos de transgressão foram destacadas nas notícias como sinal da anormalidade de Marília. A primeira delas foi a separação da família, o abandono do marido e dos filhos para viver em companhia de outro homem. A segunda foi a premeditação do crime e a terceira, a racionalidade da criminosa. Tá? E aí, ainda nessas notícias, os jornais vão falar dos procedimentos de prática após a polícia ter ciência do crime. Tá? O segundo ato, eu chamei de internação psiquiátrica. Na tarde do dia em que se apresentou à polícia, Marília chegou ao Sanatório Pinel levada por seu cunhado. Inaugurado em 1929 por Antônio Carlos Pacheco, inaugurada em 1929, mas idealizada por Antônio Carlos Pacheco e Silva, que teve sócios, né, que eram expoentes da psiquiatria brasileira daqueles tempos, a instituição era voltada para os grupos sociais mais abastados. Então, classe alta, as elites da época, né, classes médias, médias mais altas, tá? Não era voltada para os pobres. Construída em uma região periférica da cidade, tinha a então periférica, que era Pirituba, hoje não é mais periférica, tinha pavilhões que comportavam até 120 internos separados por sexo e diagnósticos. Sua propaganda indicava que lá se seguiam os preceitos mais avançados da ciência médica com tratamentos inovadores. Então, aqui tem só uma propagandazinha que estava do sanatório, que estava em vários jornais, né? Tratamentos nervosos, psicopatas, toxicômanos, a direção clínica do Pacheco e Silva e do Cantilho de Campos. Né? Marília chega ao Pinel. Então, o próximo slide. Na tarde do dia 17 de outubro passado, foi trazida pelo senhor Santos Souza a esse sanatório, sob o pretexto de fazer companhia à sua esposa, dona Júlia, irmã da nossa observanda. Nessa noite, viemos a conhecer Dona Marília, pois fomos solicitados a ministrar-lhe um calmante, por se encontrar meio nervosa. Tivemos, então, a oportunidade de verificar que a paciente apresentava-se deprimida, inquieta, chorosa.
Uma senhora que fazia companhia à dona Júlia informou-nos que a causa desse estado era ter dona Marília brigado com seu marido. Então, essa é parte do relato médico, né, no exame inicial, tá? E aí também tem uma nova imagem do sanatório, que mostra como ele era amplo, né? Tem todas aquelas construções mais ao fundo da imagem pertencem ao sanatório hoje, que está englobado, né, pela cidade, pelo bairro de Pirituba. O enredo das notícias desculpa, o psiquiatra. Tá? O psiquiatra relata a seguir no exame, né, que só soube na manhã seguinte pelos jornais de uma violenta cena de sangue na qual dona Marília tomava parte como autora, matando seu amante a machadadas e tiros. Que a sua primeira ação foi interrogar a senhora que lhe havia informado sobre a briga, a qual declarou ignorar a existência de qualquer coisa além do que nos havia relatado. E contou-lhe que Maria não dormira absolutamente nada, não tendo feito outra coisa do que chorar a noite toda. Que na mesma manhã Marília golpeou o antebraço esquerdo com uma faca, produzindo um leve ferimento inciso. Que solicitou, então, né, a presença urgente do senhor Santos Souza no sanatório. Né? O senhor Santos Souza que disse que ter levado sua cunhada Marília para fazer companhia à sua mulher. Que na mesma manhã, comparecendo ao Pinel, solicitou a internação de sua cunhada, pois suspeitava que a mesma apresentava perturbação mental, ao mesmo tempo que receava nova tentativa de autoeliminação. Que o pedido de internação foi prontamente aceito pelo psiquiatra e Marília entrou formalmente no sanatório Pinel naquele mesmo dia 18. Quer dizer, ela chegou antes, entrou no dia 18 oficialmente. E ela foi alocada, então, no pavilhão 17, examinada como era habitual, sendo então preenchidos os itens impressos, documento clínico, que continha vários, né? O exame físico, somático, neurológico, mental, e depois o exame psíquico, né, que era um exame mais denso e mais detalhado, que eu vou falar a seguir. O relato do exame psíquico, que trouxe essas informações, e parece ter sido feito dias depois da internação, tinha o intuito de detectar na conversa com o paciente sintomas e sinais que permitisse o estabelecimento pelo psiquiatra de um diagnóstico e também de prognóstico, né? As informações sobre a trajetória anterior foram as primeiras a constar dele. Seguiu com o relato de que a paciente apresentava-se um tanto excitada, com ideias melancólicas e de suicídio, que com crises de ansiedade, angústia, chorando e lamentando-se continuamente. Então, ele repete um pouco do que ele já tinha dito da primeira vez. Afirmou que, como já havia sido detectado no exame mental, manifestava distúrbios de senestesia, além de pronunciar frases soltas, sem ligação com o que lhe se perguntava. O médico escreveu que, entretanto, não se rendeu à conclusão de Marília durante o exame e interrogou-a energicamente, quando, então, ela teria respondido com acerto às perguntas que lhe eram propostas. No próximo slide, eu tenho... Aqui é um enxerto do prontuário que mostra todas as perguntas, ou tudo que deveria ser observado durante o exame psíquico, tá? Muitas vezes, não é nada disso que aparece no relato. Em muitos outros prontuários que eu consultei, como eu já havia visto em prontuários de instituições anteriores, as anotações repetem parte do que foi dito pela família, por quem foi responsável pela internação. A história que conta não é tanto o fruto da observação, mas sim uma reprodução do que a família contou. Nesse caso, não parece ser exatamente isso, né? O exame psíquico ainda fica no mesmo slide, tá? O exame psíquico proporcionou a maior parte, como eu já disse, né? E segue com o registro de que, passados alguns dias, 22 de outubro, o psiquiatra tiveram a oportunidade de entreter uma longa conversa com a paciente que mostrava-se ainda deprimida, mostrava-se ainda chorosa, respondia de má vontade às perguntas que formulamos, dizer, e não quis nos dar a mão, conservando-se arredia e olhando-nos com a fisionomia colérica. Interrogada, diz que não tem nada com ele. Esse ele não é claro. E afirmou, fiz aquilo porque me obrigaram. Também não responde quando o médico lhe pergunta quem a obrigou. Conta que não pode dormir porque entra a toda hora em seu quarto e não a deixa pegar no sono. Na sequência do seu relato datilografado, escreveu que 4 dias depois, a 26 de outubro, Marília mostrava-se mais dócil, mas, por outro lado, um pouco mais ansiosa, externando frequentemente ideias de suicídio e choro fácil.
Nessa entrevista com o médico, Marília teria dito que não estava louca e que precisava sair do sanatório para poder tratar do seu caso, afirmando, entretanto, que nada diria aos médicos, só a polícia. Nesse dia em diante, pode passar, Giovana, desse dia em diante, entre os dias 18 e 26, segundo o médico, a Marília apresentou-se sempre um pouco deprimida, com frequentes crises de choro, sono e apetite escassos, tem momentos em que revolta contra a sua internação, afirmando precisar sair a fim de procurar um jornalista como Chateaubriand para contar a culpa dos outros, pois os que a enganaram também precisam ser desmascarados. Mostra-se, contudo, mais cordata e obedece facilmente às nossas prescrições. Passa a escrever o que ela chama de história de sua vida. E, vez por outra, tenta fazer um trabalho de agulha. Eu coloquei 2 imagens relativas a isso. Está sob severa medicação desintoxicante e tônico-nervina. Medicação na qual vamos prosseguir e aguardar o maior tempo de observação para um pronunciamento mais preciso sobre o presente caso. Tá? Então, esses são as ditas, tem um fragmento aqui da carta da Marina novamente. Tá? Bom, o último registro no exame, né, que eu não fiz no slide, ele é um registro manuscrito, tá? E em que ele diz que depois de ter se inteirado do fato ocorrido, dera ciência à polícia de que Marília estava internada no sanatório, que no período em que ela permaneceu hospitalizada, o quadro clínico descrito não tinha apresentado qualquer modificação e isso não permitia uma conclusão definitiva sobre o caso. E, portanto, ele não deu um diagnóstico a Marília, né? E ela teve alta um mês depois, em 18 de novembro de 1939, a princípio, para se apresentar à polícia. Né? E aí termina a passagem dela pelo Sanatório Pinel, pois no seu prontuário não tem mais nenhum registro de uma entrada posterior. Tá? Então, não sei o que aconteceu exatamente com ela. Terceiro ato, Marília por ela mesma. Então, aqui também tem um outro fragmento da carta da Marília. Tá? Esses fragmentos são facsímiles que o Barbosa colocou na sua dissertação de mestrado sobre filologia. A mim não foi permitido fazer fotografias, né? Ele pôde, talvez porque foi num outro momento, etc. Tá? Então, esse documento ele está guardado lá no fundo Sanatório Pinel do Arquivo do Estado de São Paulo. Pode passar. Marília faz parte de um grupo de 30 pessoas, dentre as mais de 4.500 internadas no Sanatório Pinel, entre os anos de 1929 e 1944, que escreveram cartas. Então, nesse conjunto, apenas 30 cartas foram encontradas. Tá? Eu ainda estou por fazer um levantamento mais apurado, né, porque, por enquanto, eu fui atrás dos prontuários de todas essas 30 pessoas, mas eu não fiz um levantamento maior para saber se eu encontrava mais prontuários, né, mais cartas. Ela escreveu, talvez pela necessidade de se comunicar com alguém de fora do espaço, alguém que compreendesse o que se passava com ela, como seus pais, para quem endereçou a sua única carta. Talvez pela necessidade de construir um testemunho válido sobre os seus atos, contrapondo seus saberes espertos, tanto os da psiquiatria quanto o policial com os quais viu-se enredada. Ou mesmo como uma forma de fazer uma catarse, reorganizando suas emoções de forma a dar sentido a tudo que se passava com ela, movimento no qual se produz uma escrita de si. A carta nunca chegou aos seus destinatários, como era comum em muitas instituições psiquiátricas, porque essas cartas elas ficavam, em geral, retidas nos prontuários, assim, vários trabalhos que investigaram cartas, né, e os prontuários, os expedientes médicos, enfim, dessas pessoas, mostram que eles eram retidos muito como testemunhos do tipo de loucura daquelas pessoas, né, eram ilustrações capazes de confirmar certas patologias, de possibilitar o estabelecimento de diagnósticos, né. Ocasionalmente, elas eram utilizadas como suplementos para avaliar a resistência dos internos, tá? Conforme o psiquiatra, no tempo que ficou internada, Marília passou os dias a escrever o que ela chama a história da sua vida. Isso resultou em um texto longo, tá? Isso não está no slide agora, mas pode deixar aí, que ela chama a história da sua vida.
que são, na verdade, sim, estudei as duas coisas. Ela chama isso de História da Sua Vida, segundo o psiquiatra, e isso resulta num texto longo, que é um texto de 392 linhas manuscritas a lápis, né? Onde ela usa as margens, onde ela rabisca. Então, assim, é um dos textos mais longos que eu encontrei, uma das cartas mais longas. Né? O enredo da carta é marcado pelo que motivou todos os acontecimentos, o encontro de Marília com Armando. O texto tem um tom de quando em quando delirante, um certo ar caótico, como soa ser, às vezes, a linguagem da loucura. Né? Vez ou outra, é um texto bem organizado, é um texto bem racional, segue uma linha do tempo, na qual ela entrelaça as pessoas, os lugares, as relações e as emoções que motivaram os eventos que ela narra, justificando esses eventos. Não fala diretamente do crime, mas menciona sempre a morte. A de Armando, mas também é buscada por ela, como solução para muitos dos impasses que cercavam sua relação com aquele com quem ela queria, e aí, entre aspas, viver o resto da sua vida. Para o médico, o texto da carta não trouxe novas informações, percebendo ele no manuscrito a manutenção de um mesmo quadro clínico, ou seja, uma mulher deprimida, com crise de choro, sono, apetites escassos, ideias suicidas, como a gente comentou. Porém, a versão de Marília, da história de sua vida, mostra muito mais do que os sintomas destacados pelo médico, né? Ela começa contando que conheceu Armando em um trem e que decididos a viver juntos, ela mudou com seus dois filhos para São Paulo, depois que ele mandou caminhões buscarem sua mudança. Afirma que aos primeiros tempos felizes seguiu-se um período de imensa tristeza, pois foi obrigada a separar-se dos filhos. Você pode passar, Giovana, tem um trechinho dela também, logo na sequência, em que ela é esse. Ele era tão bom para mim, só ficou mal quando um dia me disse que os meninos eram muito maus e eu tinha que os levar ao pai. Ele não tinha obrigação de olhar, aturar os meninos, o pai deles é que tinha, que os mandasse o mais breve possível, que eu aborrecia muito, eu fiquei triste, fiz ver, por bem e com bons modos, que eu não poderia viver sem os meninos. Eu nunca me separei dos meus filhos e que não aguentava saudades. Até disse, antes quero morrer do que viver longe dos meninos. Apesar da tristeza de viver longe de seus filhos, Marília afirmou conformar-se, pois Armando era muito bom para ela. E eles eram felizes, escreveu. Saíam para todos os lugares onde tinham os conhecidos, sempre me apresentava como mulher dele. Bom, aí a gente já vê um misto de emoções, né? Felicidade, tristeza, medo. Tá? Pode passar. Junto ao anúncio de momentos de felicidade, entremeados pela tristeza, Marília anuncia o seu medo. Né? Uma mulher sem homem não pode viver. Eu sempre tinha a impressão de que ele podia deixar-me. Essa ideia atormentava-me. Sem os filhos, sem marido, sem mãe, sem pai. Nunca tive o carinho de uma mãe, sem tudo. O medo anunciado por Marília é compartilhado com outras mulheres do seu tempo, pois é parte de um dispositivo emocional que coloca como único lugar possível para uma mulher o da família nuclear, uma família onde o homem é provedor e a mulher a cuidadora. Né? O medo anunciado pelo pressentimento do abandono, conforme Ahmed, funciona através e sobre os corpos de quem se vê transformado em seu sujeito. E aí ela também diz, éramos felizes na rua Tutóia, sempre me telefonavas e eu sempre estava em casa bordando, sempre vinhas na hora certa, quanto eras bom, mas tudo era uma faísca elétrica. E Armando não podia nem mais me ver falar. A culpa pela mudança de Armando, ela atribuiu a alguns amigos que lhe arrastaram tão depressa para longe de mim, como ela diz. Bom, a ira, o próximo slide. A ira. Os primeiros lampejos surgem na menção ao, entre aspas, desgraçados amigos, esses micróbios da terra que te destroem, que vivem atrapalhando o caminho um do outro, que conduziram o amante para longe dela, levando-o a querer abandoná-lo. E aí ela menciona o Carlos, que é o chefe do escritório dos armazéns de abastecimento da Sorocabana, diz que ele leva ela para tudo que é macumbeiro, queria obrigar ela a ir, né? Que ela foi humilhada até o extremo, que ele fez dela o que ele quis, que queria interná-la no Juqueri, que tirou os filhos, que ainda não davam sossego. Tá? Então, mas aí ela diz que todos os que ficaram vão ter que arcar com as suas culpas, né? Porque felizes são os que morrem. Tá? O ápice é quando
O ápice dessa ira é quando Marília golpeia Armando e lhe dá os tiros que, enfim, lhe tiram a vida. Outra questão que eu observei no texto da Marília é a falta de escuta, né? No próximo slide. Marília se queixa de que ninguém parece estar interessado em entender seus sentimentos, a escutar seus argumentos, suas motivações, suas dores. Primeiro foi Armando que se aborrecia com ela. Depois, ela diz, nem os da polícia me quiseram escutar mais, e eu ainda tinha muito que dizer aos homens. Enfim, os que circulavam no sanatório. E ela diz, aqui, escreveu, né? Aqui andamos, essa cambada de idiotas, a olhar uns para os outros e a perguntarem tolices. A senhora está boa? Passou bem? E hoje está melhor? E amanhã está pior? Tapeando uns aos outros. Né? Aí ela tem alguns trechos em que ela fala do sanatório, a relação entre o sanatório, a sanidade, a liberdade, né? O sanatório surge na carta como um lugar em que imperam tolices, mentiras, enganação, como eu citei agora, né? Não só, como se poderia pensar a princípio, por parte de quem está ali como paciente, mas principalmente por parte de doutores que aqui se vendem, segundo ela, para quem tem dinheiro. E ela está falando isso porque ela tem a percepção de que havia um conluio entre o psiquiatra-chefe e a família do amante morto. Tá? Marília afirma sua sanidade e, num contraponto com momentos em que lamenta a dependência das mulheres dos homens, afirma sua liberdade, ou ao menos o desejo de tê-la, né? O desejo de obtê-la, mesmo que isso, né, fosse essa possibilidade de obter, essa possibilidade de resistir, levasse a ela ao extremo, né, como o assassinato de outra pessoa, como o Armando, e talvez, né, a sua própria morte posteriormente, como parece ter sido o seu desejo. Então, eu cito agora 2 trechos dela que deixam isso claro, né? Comigo eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Nada temo na terra, só acho consolo na morte. Armando traiu-me até para morrer, segurou-me as mãos. Ainda no teu último instante me dominaste. Quisesse que viesse morrer para onde me querias trazer. Tinhas prazer em trazer a todos para cá, e vim mesmo em meu perfeito estado de sentidos. Queria que morresse aqui. Faço-te à vontade. Aqui morro. Eu sempre fui escrava dos homens. O dia em que me libertei, tudo escureceu em minha vida. E os homens são umas feras humanas. Homens são os escravos do dinheiro. Os homens tudo fazem, tudo resolvem, tudo fazem. Levam as mulheres ao extremo. Criam as coisas mais lindas da terra e provocam a destruição de tantos castelos, de tantos bons pensamentos dos outros. Eu só encontro alívio na morte. É a única coisa que presta na terra, mas porque não foi criada pelos homens. Bendito seja o Criador da morte. A morte é o consolo dos aflitos e conforto dos desenganos. Eu acho esses trechos muito fortes. Bom, epílogo. Agora eu vou tentar juntar um pouco tudo isso que eu falei para vocês, né? E que eu chamo de emoções em disputa, tá? Das perguntas que eu coloquei na abertura dessa apresentação, eu creio ter conseguido responder algumas de forma contumaz. De outras, pude apenas me aproximar sutilmente, imaginando respostas. Primeiro, foi possível desvelar entre a evidência e a imaginação que movimentos e que circunstâncias levaram Marília da central de polícia, na qual confessou seu crime, para um sanatório psiquiátrico. Colocar em destaque elementos que compunham o dispositivo emocional vigente na época, que fez com que uma criminosa confessa fosse internada em um hospício ao invés de ser presa. E, em terceiro lugar, compreender o que fazem as emoções com os sujeitos e o que elas fizeram com Marília. Tá? Próximo slide. Então, para dar conta disso, eu acho que entrelaçaram-se, enfim, principalmente em relação à primeira questão, né? Uma série de elementos, tá? Em primeiro lugar, estava a questão legal. Marília não tinha antecedentes e, acompanhada de um advogado, apresentou-se livremente à autoridade policial depois de cometido o crime. Apesar de sua confissão, de todas as evidências de que fora ela a praticante do crime, levantadas pelo laudo policial, o delegado de plantão decidiu que Marília poderia aguardar a instauração do inquérito em liberdade. Isso são notícias dos jornais, são jornais que contam esse desdobramento, né, dessa relação com a polícia. Em segundo lugar, eu acredito que Marília foi levada ao sanatório por seu cunhado, já por esse acreditar estar ela louca. Possivelmente em razão dos sinais externos, esboçados, o nervosismo, o choro contínuo, a manifestação do desejo de suicidar-se. O pretexto para levá-la ao Pinel foi de fazer companhia à esposa daquele, sua irmã.
Então, a internação da esposa e depois da cunhada é uma evidência forte do que pensava aquele homem e de como lidava ele com as emoções manifestadas pelas mulheres. É possível que Santos Souza tenha agido tal qual outras famílias que internavam seus membros disruptivos. Eu encontrei vários casos, por exemplo, pessoas homossexuais que eram internadas com esta, né? Enfim, acusadas de serem homossexuais, de terem comportamentos libidinosos, enfim, com os quais a tolerância é muito pequena, especialmente se são mulheres ou se são homossexuais. Por outro lado, é possível que ele soubesse exatamente que Marília assassinara Armando, sendo ele quem indicou o advogado que acompanhou a central de polícia resguardando seus direitos, porque ele parece ser um bom cidadão, né? Assim, tão logo ela foi liberada, levou-a para o sanatório. Talvez sua intenção fosse proteger a cunhada de si mesma em uma possível tentativa de suicídio. Ou, porventura, a intenção era proteger quem estivesse próximo a ela de um novo acesso de ira. Mas me parece mais verossímil que ele buscava era obter um diagnóstico que pudesse futuramente atenuar a pena de Marília. E por isso ele levou ela para o sanatório. Tá? O dispositivo emocional em funcionamento. A naturalização de certas emoções como típicas das mulheres, construtoras de suas identidades, mobilizadoras de práticas cotidianas e também impulsionadoras de certas ações como crime, contribuiu para esse movimento, todo esse movimento que a gente viu aqui. Né? Na manchete do Correio Paulistano, a tragédia que envolveu Marília e Armando era daquelas que emocionam profundamente, o que pressupunha que os leitores eram assim se sentiriam. Essa notícia, como outras que apresentavam enredos relacionados a crimes passionais, continha todas, ou de crimes ditos passionais, né, continha todas as características da emocionalidade reivindicada. As mulheres, consideradas seres emocionais por natureza, matam comumente por medo do abandono, da insegurança material, do abuso, da violência, mas também por ciúmes ou para contrapor-se à autoridade masculina. Tá? Nesses momentos, há até uma aparente inversão de identidades, tornando-se elas, as mulheres, como disseram os articulistas jornais, pessoas racionais que planejam, que premeditam, que mostram um controle das emoções, pois calmamente levam a ter uma decisão, como escreveram os articulistas a respeito de Marília. Na perspectiva desses articulistas, ainda que destaquem tais elementos da trama como evidência de certa racionalidade, a supressão da emocionalidade por Marília é, por outro lado, né, por um lado, um sinal de anormalidade, e por outro, o desfaz de uma emoção extremamente negativa, a ira. Teria sido a ira, ao tomar o lugar das emoções positivas, que a levara, né, ao ato bárbaro de assassinar seu amante. Tá? Ao contrário dos articulistas, do psiquiatra não viu em Marília qualquer traço de racionalidade, mas sim uma confusão reinante, expressa por frases soltas, sem ligação com o que se lhe perguntava. Se bem o médico considerou não ter elementos suficientes para emitir um diagnóstico, elencou emoções no prontuário que possivelmente em outras ocasiões, que não envolvesse uma criminosa confessa, serviriam com perfeição à elaboração daquele diagnóstico, né, ou de um diagnóstico para outras mulheres. Indicou apresentar-se a paciente deprimida, inquieta e chorosa, com ideias melancólicas e de suicídio, e com crises de ansiedade e angústia, que mostrara-se arredia, olhando-nos com a filosofia colérica, além de falar em tom ameaçador. Isso são uma série de adjetivos ou sintomas e sinais que estão na base de muitos dos diagnósticos femininos. Tá? Segue a mulher, então, colocada dentro de um dispositivo emocional de longa duração, que constituiu o feminino como gênero emocional, engendrando um poderoso mito sobre a feminilidade, a partir do qual se erigiu um pilar fundamental da identidade feminina, com altos custos de dependência emocional, simbólica e material frente aos homens. Nesse dispositivo emocional encontrava-se Marília, né, que quando rompe com as expectativas para o seu gênero e classe, tornando-se amante de um homem que inicialmente é provedor em todos os sentidos, inclusive de seus filhos, mas depois a faz separar-se deles e logo ameaça abandoná-la, tem intensificadas as sensações de incerteza e desamparo próprias da situação histórica de dependência das mulheres aos homens. E indo para o final, resistência emocional. Tá? Tanto pelos jornais quanto pelo relato médico, a mobilização de determinadas emoções construiu Marília como alguém fora da ordem de gênero, né? Fosse como criminosa, fosse como louca. Mas não foi essa mesma Marília que emergiu de sua carta, ainda que sua escritura esteja marcada por essa mesma ordem de gênero.
por esse mesmo dispositivo emocional, desde o qual a sua subjetividade foi construída. A carta de Marília apresenta muitos dos traços de uma escrita catártica, que busca espiar culpas, medos, desejos, e, portanto, ela afirma seu sofrimento constante nas relações amorosas com seu marido e também com Armando. Justifica seu ato drástico, ora por este mesmo sofrimento, ora por jacer do diabo. Pede que a família que a perseguiu olhe por seus filhos, que não os deixe com o pai, porque esse não lhes dá educação. Tenham dó do Pedrinho e do Augusto. Ao mesmo tempo, pretende ser um testemunho do que foi a sua vida. E ela, quando ela diz, né, vou escrever um pouco da minha vida. E escreve muito. Sua escritura tem a intenção de revelar a quem a lesse os caminhos e os percalços que a levaram a matar o homem com quem dividia essa vida. Mas a carta também se revela como uma escrita de si, na medida em que promove subjetivação, construindo Marília como alguém que, dentro do dispositivo emocional, que constituía o mundo em que vivia e sua naturalização de certas emoções como fundantes da identidade das mulheres, mobilizou-as, situando-se ora dentro, ora fora dessa identidade. As emoções enunciadas na carta, como felicidade, tristeza, medo, arrependimento, humilhação, condizentes com uma identidade feminina idealizada, a qual aderiam as mulheres, foram, no entanto, sobrepostas pela mobilização de outra emoção, a ira, em geral considerada equivocada, injusta e exagerada. Finalizando, né, acredito dessa forma que também a pergunta sobre se foi o crime uma resistência emocional, frente ao dispositivo emocional, foi respondida. Seguir por uma linha que Deleuze chamou mortal foi a solução encontrada para que ela se colocasse num lugar de protagonismo sobre sua vida. Um protagonismo extremado, porque ligado à morte, a de outra pessoa e à sua própria, como que a fazer do suicídio tentado, não consumado, uma arte que toma toda a vida. Nesse caso, as emoções fizeram algo mais do que participar do jogo das normas sociais e morais que escrevem significados e orientam as identidades genéricas dos sujeitos, né? Pois elas também transmitiram, né, um conjunto de desejos, constituindo táticas de resistência e de negociação. No caso de Marília, a presunção de um direito à felicidade transformou-se primeiro em tristeza e medo, e depois em ira, dirigida às pessoas que ela considerou terem tomado a felicidade considerada por direito a ser dela. Eu deixo aqui algumas referências bibliográficas no final, que está muito pequenininho, quis botar tudo no slide, e agradeço muitíssimo a escuta de vocês, né, dessa minha, sei lá, dessa minha tentativa de discutir emoções, e discutir a partir da história dessa mulher, né, que eu achei assim, espetacular quando eu conheci. Muito obrigado, gente.